O estado de calamidade pública foi decretado em março. A Lei Aldir Blanc já foi sancionada. Estamos em setembro e nada acontece até agora. Vamos falar em que pé está a Lei Aldir Blanc? Salve, salve arteiras e arteiros! Esse é o canal da Companhia O Que de Que, companhia de teatro com bonecos premiada na Ásia e na Europa. Toda segunda-feira, um conteúdo exclusivo de gestão cultural para produtores independentes, gestores culturais e também artistas independentes. Para quem está procurando esse conteúdo e não sabe onde encontrar, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para o canal crescer e chegar a mais pessoas que, assim como você, buscam esse conteúdo na internet. Hoje eu chamei novamente no canal o Zé Renato, meu amigo e parceiro ali na Subcomissão de Cultura e que integra esse comitê da Lei Aldir Blanc aqui na cidade de São Paulo. Vou fazer algumas perguntas para ele. Quem tiver mais perguntas, deixa no comentário que assim que possível eu respondo ou passo para ele responder sobre como está aqui em São Paulo, no estado e no Brasil. E você de outra cidade ou estado que quiser também vir aqui no canal para falar da realidade do seu estado ou cidade, o canal está aberto e vamos falar, na medida do possível, de todos que tiverem interesse em estar aqui, divulgar a situação da sua localidade. Boa tarde, Zé. Chega aqui, fala oi para a galera e diz como está a Lei Aldir Blanc na federação, no Brasil. Salve, salve, galera. Fico feliz aí da gente voltar para conversar de novo sobre Aldir Blanc. A gente gravou um vídeo há um tempo atrás, né, quando a lei tinha sido aprovada. Então, Rô, a gente teve alguns movimentos depois daquilo tudo. A gente teve a aprovação da lei, o governo acabou sancionando sem liberar o dinheiro de imediato. Ele fez um grande adiamento, postergação imensa na questão de regulamentar a lei, né? Porque toda lei no país ela é aprovada no Congresso, mas ela exige sempre uma regulamentação que diz como é que aquela lei vai funcionar. Isso demorou mais de 45 dias, isso saiu uns 15, 20 dias atrás. Então, assim, teve um grande problema, assim, a lei, apesar de ter sido aprovada em junho, a gente tem uma crise muito grande estabelecida pelo governo federal, que segurou demais uma coisa que não precisava, podia ser mais ágil. E mesmo com a publicação da regulamentação, ela ainda trouxe muitas dúvidas daquilo que os estados e os municípios podem fazer ou não, daquilo que depende do governo federal, o que a gente tem que fazer, como é que se dá a prestação de contas, como é o tempo de duração das coisas. Então, tem muita coisa, né? A gente está falando de uma lei que começou a tramitar em março, e agora a gente chega no momento de operacionalizar ela com os gestores ainda com muitas dúvidas, porque o governo federal pôs uma certa faca no pescoço da galera. Então, por exemplo, tudo tem que acontecer até 31 de dezembro. E quando eu falo tudo tem que acontecer, quer dizer, os municípios agora vão começar a mandar para o governo federal um plano de ação. O que é o plano de ação? É o município, o estado dizer, eu tenho para receber X mil reais e eu vou gastar desse jeito e desse jeito, minimamente, dando uma ideia, né? Eu vou fazer tantos em editais, eu vou fazer tanto em inciso 1, eu vou fazer tanto em inciso 2, tudo daquele outro vídeo que a gente já tinha explicado. Então, tem isso que é um plano que os estados e os municípios têm que mandar para lá. Já começou a chegar, tem município que semana que vem já está recebendo, inclusive. O dinheiro vai começar a chegar. Mas o que acontece também é que agora a gente entra numa corrida muito importante, que a gente precisa pressionar os estados e os municípios, a gente precisa de muita participação da sociedade civil no sentido de acompanhar. Por quê? Porque até 31 de dezembro o dinheiro tem que sair da conta dos estados e dos municípios. Dia 1º de janeiro de 2021, as contas abertas exclusivamente para Aldir Blanc em todos os estados e municípios, elas têm que estar zeradas. Se houver algum saldo de dinheiro, esse dinheiro volta para o governo federal e não fica para a cultura.
Quer dizer, quem conhece um pouco da máquina pública sabe que esse prazo que a gente tem, ele é muito curto, ele exige uma força-tarefa muito grande de abertura de editais, fazer os chamamentos, os cadastramentos que ainda não aconteceram até agora em São Paulo. Quer dizer, tudo isso está muito atrasado. A gente vai ter que pressionar bastante para as coisas andarem, né? E para a gente não perder esse dinheiro, porque o prazo é bem curto e, lembremos, a gente tem uma eleição nos municípios acontecendo, né? Então, sempre que a gente tem eleição nos municípios, os tempos da máquina pública, elas mudam, né? As coisas andam mais devagar, sempre os deputados, os vereadores, os governos, o executivo tem muito compromisso de campanha, uma coisa que precisa ser assinada, fica uma semana na mesa porque o executivo está em trânsito pela cidade. Então, é um trabalho hercúleo que a gente vai ter, mas estamos aí, Rô, vamos continuar. Vamos até o final e vamos garantir que esse dinheiro vai ser executado e não vai sobrar nenhum centavo em lugar nenhum desse país. O mais importante é a questão dos editais, porque quando se abre um edital, o governo tem que dar no mínimo 30 dias ali para as pessoas se inscreverem, para depois ter de 30 a 45 dias para aprovação, depois há um tempo de recurso, de entrega de documentação, até a assinatura do contrato, para depois ser pago o edital. Quer dizer, já é um período longo de pelo menos 60 dias só para operacionar o edital, né? E ainda tem todo esse trâmite que ainda tem que ser enviado para o governo para ser aprovado. E agora a gente vai falar do Estado. Estado e cidade de São Paulo. Houve um acordo que o Estado ficaria com o inciso 1 e a cidade de São Paulo, ou todas as cidades do Estado de São Paulo, com o inciso 2 e 3, reservando uma parte para edital e uma parte para as pessoas, né? Como que está isso, Zé, no nível do Estado de São Paulo? Então, houve realmente um acordo em nível nacional com a federação, com os estados todos e o governo federal, de que o Estado fica com o inciso 1, que é aqueles R$ 600 do auxílio emergencial. Isso foi definido e já veio na regulamentação. Então, no nosso caso, o governo do Estado, lá, que o secretário é o Sérgio Saleitão, ele vai ficar responsável pelo inciso 1. No estado inteiro, para os municípios, para os 645 municípios do estado de São Paulo, quem vai pagar o auxílio emergencial é o Saleitão. Os municípios, todos os 645, eles vão ficar responsáveis pelo inciso 2, que é o auxílio subsídio para espaços e coletivos, né? E ambos, estado e municípios, fazem editais usando no mínimo os 20% do que receberem, né? Isso é um acordo que aconteceu. Tem uma questão de operação que eu até pessoalmente concordo, acho mais viável o governo do estado conseguir fazer uma operação bancária para pagar indivíduos de uma maneira muito mais ágil do que cada município ter que fazer uma operação bancária para isso. Então, tecnicamente, eu acho que a providência é boa. E, por outro lado, que eu também acho bom, o município é que sabe reconhecer e validar os espaços e os coletivos que atuam na sua cidade, né? Os secretários municipais têm muito mais facilidade de reconhecer que aquele determinado grupo de dança, aquela academia, aquele grupo de teatro, aquele grupo de cultura tradicional, que eles são daquela cidade, que eles atuam, que aquele ponto de cultura, que eles atuam naquela cidade. Eles têm muito mais capacidade de fazer isso do que o governo do estado. Então, nesse sentido, eu acho esse entendimento ganha da agilidade para o processo. Agora, tudo isso só começa com o cadastro. E os cadastros no estado de São Paulo estão atrasadíssimos, né? Assim, a minha crítica nesse sentido é de que eu entendo que tanto o governo do estado quanto o governo municipal, eles passaram um longo tempo não acreditando que a gente ia ter essa lei, né? Pelas questões todas do governo federal, com o atual governo federal, eu entendo a sensação e a percepção que eu trago é que tanto o governo do estado de São Paulo quanto do município acharam que a lei não ia passar, ou que ele não ia sancionar. Então, eles só começaram a se movimentar
depois que ele aprovou, e isso já tomou um tempo imenso. A gente tem exemplos de municípios em outros lugares do país que já estão com um cadastro super avançado. A gente tem município que já está recebendo semana que vem, né? Então, assim, a previsão que a gente tem, tanto para o Estado quanto para o município, é que o cadastro apareçam os links dia 15 de setembro, agora, no final, no começo da outra semana, a gente ter esses cadastros, tanto para espaços, quanto para coletivos, quanto para pessoas físicas, e, se possível, também já começar a abrir os editais para a gente ganhar esse tempo que você estava falando, né? O que pode se fazer? Usando as prerrogativas da lei de emergência, o município e o Estado, junto com as suas procuradorias, junto com os seus jurídicos, junto com o Tribunal de Contas, é força-tarefa, Rô, porque tempo dá. Se a gente juntar procuradoria, jurídico, Casa Civil dos municípios, do Estado, a sociedade civil trabalhando junto, a gente consegue, em função do estado de calamidade, da lei de emergência geral, é possível estabelecer prazos menores para esses pleitos, para esses concursos que são feitos com base na 8666. Fugir dela completamente não tem jeito. Tem algum regramento que vai ter que passar por ela. Mas o edital não precisa ficar 45 dias aberto. De repente, dá para trabalhar com 20, com 25 dias. Né? Isso é possível por um mecanismo que existe na própria 8666, que estabelece a excepcionalidade em estados de calamidade. Né? Então, isso é possível. Esse diálogo está acontecendo, tanto no município quanto no estado, para a gente criar mecanismos os mais ágeis possíveis. Então, eu só queria chamar a atenção, cuidado, porque já começaram a rolar cadastros fakes para roubar informação de artista, de entidades, de espaços. Já tem gente aí falando que já viu nas redes aí que foram liberados os cadastros. Isso é mentira. Como o Zé acabou de falar, os cadastros vão ser liberados a partir do dia 15 do 9. E já chamo a atenção para vocês ficarem ligados, ou aqui no canal vou colocar os links oficiais e procurem os sites oficiais do governo para chegar ao link dos cadastros. Não entrem em links das redes sociais. Eu até ficaria com medo até das redes sociais oficiais do governo, porque a gente sabe que é possível hackear, é possível entrar lá e colocar um outro post, já aconteceu diversas vezes. Eu vou tomar o cuidado de entrar no site do governo e ali pegar o link dos cadastros para liberar aqui, e peço para que quem não queira entrar aqui no canal, faça o mesmo. Procure links oficiais para não cair em cadastros fakes. Zé, foi falado que nas nossas últimas reuniões, né, a gente teve 10 horas de reuniões em 2 dias, discutindo uma proposta de orçamento para apresentar. O Zé faz parte do comitê que representa a sociedade civil no Comitê da Cidade de São Paulo. Ele está lá dentro, ele tem muitas informações ótimas que ele traz para a gente. Ele não decide sozinho junto com a Rita, eles ouvem e trazem para que os movimentos de cultura opinem e levem a opinião dos movimentos de cultura para esse comitê. É um trabalho muito difícil, ele deve estar cansadíssimo, mas é muito importante porque a gente está fazendo questão e batendo o pé como eu nunca vi acontecer nessa cidade. É um movimento muito bonito que a gente quer que esse dinheiro chegue nas pessoas, não nas empresas. Zé, a gente ouviu na última reunião que o Estado já está adiantado, que já vai receber, e a cidade ainda está engatinhando. Mas isso é porque o Estado atropelou e não ouviu a sociedade civil? A gente, então, como a gente disse, eu estou dentro do gabinete do secretário municipal trabalhando, né? Eu e mais outras pessoas, a gente tem tido reuniões constantes com ele. No caso do Estado, não conheço ninguém que conseguiu conversar com o Saleitão a respeito do que será Aldir Blanc no município, no estado de São Paulo. Né? Ninguém da sociedade civil, né? Não tem nenhum fórum,
nenhum grupo, nenhum coletivo, nenhuma cooperativa, nenhum artista que é de movimento social, que é da população em geral, que esteja tendo informações do que ele vai fazer, né? Como tem algo da parte do governo do estado, que é o inciso 1, que é aqueles R$ 600, a regra dos R$ 600 ela já é muito clara. Ela é exatamente a mesma da lei federal lá que as pessoas receberam pela Caixa Econômica. Então, tem esse pedaço que ele pretende usar mais de 70% do valor para pagamento desse auxílio emergencial, que não tem o que discutir. É lançar o cadastramento e ver as pessoas habilitadas. Ok. Agora, não tem uma conversa sobre tipos de editais, que tipo de critério será usado, como a gente organiza isso, né? Se tem participação social. Ele lançou, o governo do estado lançou um formulário para as pessoas apresentarem sugestões de possíveis editais para a lei Aldir Blanc no governo do estado. Mas é distante, não é conversado, não é dialogado, é preencher um Google Forms. Então, você não sabe quem vai olhar para aquilo, você não sabe com que seriedade vão olhar para aquilo, com que consideração vão olhar para aquilo, muito diferente do que a gente tem feito aqui em São Paulo, que é árduo, que é difícil, que é trabalhoso, a gente fica muitas horas discutindo, a gente quebra pau, a gente tem vários momentos em que a gente entra em desacordo e questionamentos e problematizações entre nós, do nosso grupo mesmo, até chegar num consenso, o que é a coisa mais bonita que tem desse processo, quando a gente chega num consenso para levar para o poder público, e também quando e com as outras pessoas que estão lá discutindo com a gente, né? Porque a gente tem, além de Rita Teles e Zé Renato, que representam esse coletivo da Subcomissão de Cultura que você também faz parte, e do Fórum de Emergência Cultural da Capital, a gente também tem a participação de outros 3 membros da sociedade civil, que são cidadãos, que foram chamados diretamente, não por uma eleição, como foi no nosso caso, mas foram chamados diretamente pelo secretário, que é a Cris Olivieri, o Celso Cury e a Karin Cunha. Quer dizer, nós 5, mais o secretário, mais a equipe dele, é que estamos tentando elaborar algum consenso aí, né, no desenho do plano da capital, que tudo indica, enviaremos para o governo federal até o fim da semana que vem, para São Paulo entrar no segundo lote de repasses. Ou seja, estamos fazendo uma força-tarefa de trabalho, de negociação, de tentar chegar no acordo, de ver quem cede aqui, quem cede ali, e colocar de alguma maneira que seja plausível e executável, para a ideia de São Paulo São Paulo capital recebeu dinheiro até a partir ali perto do dia 20, entre o dia 25 e o dia 30 de setembro, a gente quer que esse dinheiro esteja aqui, né? Então, o cadastro começa dia 15 até dia 30, até dia... e abrir os editais para o inciso 3. É uma vergonha a gente ouvir em plena pandemia que São Paulo não tem 100% do saneamento básico na cidade de São Paulo e, no nosso caso, que não tem noção de quantos artistas trabalham, não só artistas, né, todos os profissionais envolvidos aí no setor cultural. Isso é uma vergonha e esse atraso para o dia 15, como você falou, também é uma grande vergonha, vai começar esse cadastro só dia 15 de setembro. E como está a escuta como você disse, né? Tem esse comitê que não é como a gente gostaria que os cinco eleitos da sociedade civil fossem através da votação que diversos movimentos fizeram. A gente ficou até acho que 2 horas da manhã fazendo uma votação com mais de 80 pessoas para votarem e elegemos o Zé, a Rita, o Pirata e outros 2 nomes que agora de cabeça eu não lembro quais eram os 5. Mas que não estavam esses 3 que exatamente. E o governo atropelou, colocou só o Zé e a Rita e colocou 3 do nome dele. E outro atropelamento que está rolando, que a gente está
emputecido é que ele fez a reserva de 5 milhões exclusiva para a SPCine, ou seja, para o cinema, sendo que nenhuma outra área tem uma verba destinada própria para o segmento. Nós estamos tentando ser o mais democrático possível e colocando todas as áreas juntas em todos os editais. Como que está a escuta desse comitê que você faz parte? Igor, como você disse, como a gente tem... Eu não sei nem se a eleição tinha que ser só dos representantes do nosso movimento, lá da subcomissão, mas eu acho que todos deviam ser por eleição. Por alguma forma de eleição, todos deveriam ser, né? E também acho que esse comitê devia ser paritário entre sociedade civil e governo. E não é isso que aconteceu pelo decreto estabelecido pelo prefeito. Então, é um lugar onde a gente entra sabendo que está em desvantagem política e numérica na relação que se estabelece para as conversas que acontecem, né? Também sabemos que o entendimento que nós temos do que seria o inciso 2 para os espaços, entendendo espaços de uma maneira muito ampla, como proposta na lei, que incluiria grupos sem personalidade jurídica e sem sede, isso poderia ser possível numa certa regulamentação feita pelo município. O município poderia fazer uma regulamentação que atendesse a isso. Mas eles não estão entendendo desse jeito, né? A Secretaria Municipal de Cultura está querendo muito seguir exatamente o que a lei diz, no sentido de uma certa restrição para apresentar uma fisicalidade, né, de espaço, em termos de espaço físico, e a Prefeitura de São Paulo está escolhendo seguir com o relator, né? Não ousar no sentido de pôr na sua regulamentação algo que pode não ser exatamente... Algo que o governo federal deixou em aberto, São Paulo não quer regular de maneira diversa. É o que a gente tem. E, nesse sentido, aquilo que a gente queria dar de maior atendimento para o inciso 2 se torna inviável. Então, o que a gente tem conversado é de ver o que a gente gostaria de atender no inciso 2 e negociar no sentido de colocar em forma de prêmios no inciso 3, atendendo a mesma população. Não é a mesma coisa, né? Efetivamente não se faz a mesma coisa, porque o inciso 2 ele é universalizante, no sentido de que todo mundo que se inscrevesse deveria ser atendido, e o inciso 3, que ele é editais e premiações, mesmo que sejam premiações que tenham um jurídico, uma burocracia mais simples, ele não vai ser universal, né? Então, nesse sentido, tem uma perda que vai acontecer, ele vai ter uma concorrência, né? Além disso, tem esse aspecto que, desde o primeiro dia, o governo, como a SPCine tem uma cadeira no comitê, né? E essa cadeira da SPCine é que faz o desequilíbrio no comitê, que fica 7 do governo e 5 da sociedade civil. O 7º do governo é essa cadeira da SPCine, que é uma empresa ligada ao governo, apesar de alguma atuação autônoma, ela é ligada diretamente ao governo. Então, há um desequilíbrio na discussão, né? E eles querem impor o tempo todo, mas isso a gente não aceita, né? Se a gente chegar num ponto de votação, de ter que votar, a gente está tentando encontrar o consenso e não ter privilégio e não ter reserva de dinheiro para ninguém, para nenhuma área. Se a gente chegar nesse consenso, vai ser ótimo. Se a gente não chegar nesse consenso, vai ter uma determinação e a gente vai contar para a população e deixar explícito
qual foi a nossa proposta e qual foi a final, sobre a qual até onde a gente pôde negociar ou não. A gente está nesse campo, né, Rô? É um campo de trabalho político. É isso que a gente está fazendo desde o princípio, é uma certa... Como a gente recebeu um decreto que não era paritário, e a gente não teve como ter outro mecanismo, a gente está num sistema de contenção de danos, de certa forma, né? Como fazer para a gente atender de uma maneira justa, de uma maneira ampla, aqueles que a gente quer, principalmente os longamente invisibilizados pelo poder ao longo dos tempos, em todas as esferas, aqueles que sempre nunca ganham, aqueles que sempre estão fora dos editais e nunca são os tais dos editais, e como a gente faz para criar mecanismos, criar critérios de inscrição, criar critérios de seleção, criar reservas de premiação, destinação específica de premiação, para a gente ver o contingente que a gente consegue atender dessa população que a gente precisa atender. Não é nenhuma questão de querer, Rodrigo. Não é uma questão de eu quero. É uma questão daquilo que a gente precisa atender para dar visibilidade em algum momento e no futuro as políticas públicas poderem ser pensadas a partir dessa visibilidade. Esse é o grande trabalho que a gente tem feito, Rô. Perfeito, Zé. E você tem notícias de outras cidades, outros estados? Tem algum que você cita assim que está sendo que pode ser um exemplo para municípios e estados que ainda não se organizaram, consultar para entenderem como está funcionando lá, serem mesmo usados como exemplo para quem ainda não começou a se articular? Rô, a gente tem alguns fóruns de discussão, né? Aqui em São Paulo a gente tem alguma mobilização em torno das regionais de São Paulo, são 18 regionais, incluindo a capital, incluindo a Grande São Paulo e as regionais do estado inteiro. A gente tem algumas reuniões que acontecem onde a gente tem trocado experiências e eu tenho assistido tudo quanto é tipo de live, de webinários, de instruções que aparecem de outros exemplos do país inteiro. Eu fiz também, acabou essa semana, teve a segunda semana daquele curso que o Itaú Cultural promoveu sobre a Lei Aldir Blanc, eu também fui lá participar. Quer dizer, a gente tem tentado se municiar de todo tipo de informação possível. O que acontece? A regulamentação do governo federal, ela trouxe algumas amarras objetivas que trouxeram algum medo para os municípios do quanto ela poderia se tornar inviabilizante do processo. Então, o que eu vejo, muito município pensando um pouco nesse desenho que eu estou te falando, como inciso 2 pode ter interpretação federal e eles podem negar uma prestação de contas porque não foi bem entendido, ou tal. Eu vejo muito município mudando um pouco o perfil e indo mais de jogar menos valores no inciso 2 e mais valores em premiações no inciso 3, ao contrário do que seria o grande desenho ideal, o grande desenho sonhado, universalizante que a lei propôs. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Né? Uma das coisas que a gente mais... A pergunta que eu mais fiz esta semana foi: alguém tem alguma regulamentação municipal que está viabilizando o pagamento de espaços simbólicos sem sede pelo inciso 2? E, Rô, eu fiz essa pergunta bastante essa semana, agora até aqui, essa semana, até a primeira semana de setembro, hoje a gente está aqui no dia 5, eu perguntei muito isso e ninguém me respondeu, Rô. Né? Quer dizer, a gente tem alguma coisa do trâmite burocrático aí que está complexo. Agora, estão aparecendo os planos de trabalho, eu tenho alguns que já começaram a aparecer na minha mão,
vão um pouco por esse caminho que eu estou te falando, todos contemplam espaço, contemplam editais, há muita variação em função daquilo que são o tamanho dos volumes das cidades, né? Quer dizer, quando uma cidade pensa um volume de R$ 1,5 milhão para pensar os seus incisos, é muito diferente do município de São Paulo, que tem que pensar em 71 milhões quase, e o governo do estado, que tem que pensar em 260 milhões. Né? Então, isso dá uma diferença muito grande daquilo que você pode pensar em fazer. Né? E da demanda que você tem, obviamente. Né? Esses valores também rodam um pouco em função da demanda que cada cidade tem historicamente. Além disso, Rô, tem uma ferramenta que eu posso te mandar. O Ministério do Turismo tem um lugar, um link na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma de envio dos planos de trabalho para o Ministério do Turismo. Ela é uma plataforma de consulta aberta. Qualquer cidadão do país inteiro pode entrar nessa plataforma e buscar o seu estado, buscar o seu município, para ver se o seu plano já está lá e qual é. Você vê ele detalhadamente. Então, Rô, eu vou te mandar esse caminho, depois que a gente fizer essa gravação, eu vou disponibilizar esse caminho, você pode disponibilizar junto com o link, porque aí no vídeo, na distribuição do vídeo, porque aí qualquer um com esse link, você consegue ver qual é o plano que a tua cidade propôs para o governo federal. Isso é disponível abertamente no país inteiro. Vamos deixar o link sim aqui na descrição do vídeo. Eu acho que assim, disso que o Zé falou, para mim, aí a minha opinião, não é do Zé, não sei a opinião dele, ele pode até dar a opinião dele depois, é uma vergonha em pleno estado de emergência, que foi algumas perguntas que eu fiz em reuniões com o secretário de Cultura aqui da cidade. O que vem depois do estado de emergência, se o estado de emergência começou em março, a gente está em setembro e ainda não conseguiu viabilizar essa verba de emergência, com artistas entregando sedes, sendo despejados, não tendo dinheiro para comprar comida. O sindicato está doando diversas cestas básicas para artistas que não têm o que comer, e a gente vê essa demora na Lei Aldir Blanc, alguns artistas e vereadores se aproveitando da lei da live e aprovando emendas de R$200 mil para a execução de lives de pessoas, de coordenadores de teatros ricos aqui da cidade de São Paulo, outras emendas de R$150 mil para pouquíssimas lives para pessoas da não sei o que, gospel. É absurdo como a galera ainda tenta jogar essa verba pro edital para usar a Lei Aldir Blanc como uma ferramenta de autopromoção e já de campanha política. A gente tem que ficar atento e questionar isso. Eu não sei sua opinião, Zé, se você quiser dar, fique à vontade, mas eu não podia deixar de falar dessas coisas que a gente viu essa semana, que é um escândalo. 7 lives serem pagas por uma emenda parlamentar de R$200 mil, em pleno estado de emergência, com gente sendo despejada e passando fome. É muita vergonha. Rô, eu acho que a gente tem que falar sim, né? A gente tem que falar de uma situação política que a gente está vivendo no país como um todo, né, de uma descrença, inclusive na política, por parte da população. A gente está num momento muito complexo de existência, a gente está num momento de calamidade que vem desde março, né? A gente, no município e no estado de São Paulo, a gente não teve nenhuma ação concreta e objetiva de benefício aos trabalhadores, né? A gente não teve nenhum repasse de verba direta para a cadeia, para manutenção da existência das pessoas. Isso não aconteceu em nenhuma esfera. No governo municipal, eles lançaram aqueles chamamentos de R$700, mas ainda dentro de um caráter que você tem que ter várias informações para se inscrever, depois tem que ser habilitado. Conheço vários casos de pessoas que não foram habilitadas e não sabem por quê. Eu acho que até o teu grupo isso aconteceu, se eu não me engano, você comentou isso com a gente, de gente que não foi habilitada e não sabe por quê. De gente, aí você tem uma pessoa que entra com um processo contra a prefeitura por causa dessa iniciativa e bota em juízo isso, porque esse dinheiro não podia ser utilizado.
tem toda uma grana do município e do estado que deveriam ser usadas para a cultura e que vão ser inviáveis de ser usadas, porque a gente não vai ter virada cultural, a gente não vai ter virada de estado, mesmo que a gente faça algumas ações em lives, como tem sido dito, tanto para o município quanto para o estado, das viradas serem na internet, tem toda uma despesa de estrutura de existência da virada, por exemplo, de palcos, equipamentos, etc., que não vão ser gastos. Quer dizer, esse dinheiro poderia ser um dinheiro... Parte do dinheiro foi destinado para a saúde, mas tem uma coisa muito grave, Rô. Né? A última notícia que a gente teve, a avaliação de meio do ano da Secretaria da Fazenda apontou um aumento na arrecadação do município de 10% com pandemia. Quer dizer, o município de São Paulo teve um aumento de arrecadação prevista para o primeiro semestre, mesmo com a pandemia acontecendo, né? Aí a gente começa a entrar nesse momento em que os artistas têm essa possibilidade desse chamamento das lives e ganham R$700 por lives. E essa semana agora, setembro, começou a pipocar um monte de pagamentos, de contratações no Diário Oficial, de lives por 150, por 50, por 140, por R$200 mil. Né? Aí você vai investigar, é tudo emenda parlamentar. O que é emenda parlamentar? É uma verba que o vereador tem direito de destinar para determinada ação. Agora, jura para mim que uma ação de uma live de exibir uma apresentação de um monólogo de um teatro custa quase R$30 mil por unidade? Sabe? É muito estranho, é muito esquisito. Ao mesmo tempo em que a gente foi aprovado há 15 dias atrás, em primeira instância, foi aprovado o PL 343, que é um PL de emergência municipal na cidade de São Paulo, que destina uma verba de ajuda emergencial para o cidadão e também para espaços. Quer dizer, uma coisa que a gente já sabe em São Paulo é que a verba que vem para cá, apesar da gente não ter mapeamento, apesar da gente não ter cadastro, nas conversas, nos levantamentos informais que a gente tem feito, a gente sabe que o dinheiro da Aldir Blanc não é suficiente para cobrir todo mundo, para dar algum dinheiro para todo mundo. Né? E quando a gente fala em dar algum dinheiro para todo mundo, a gente está falando de sobrevivência das pessoas, para as pessoas conseguirem chegar em 2021. Não é um dinheiro para não se fazer nada, né? É um dinheiro pelo reconhecimento do que faz pelo país, do que faz pela cidade. Grande parte da sobrevivência psíquica das pessoas está se dando pela cultura. As pessoas estão em casa, as pessoas não estão podendo sair, não estão podendo ir para a balada, não estão podendo ir para os teatros. A cultura está se reinventando. Nós estamos apresentando para a sociedade modos de existência para eles terem, para a sociedade como um todo, inclusive, ter um passatempo nesse momento que eles estão vivendo, que todo mundo está vivendo. Então, quando a gente vem falar de lei de emergência, de uma verba de emergência, não é uma verba de emergência sem trabalho, é uma verba de emergência para a gente continuar existindo. Né? A gente precisa de sensibilidade, de apoio, tanto da população, quanto de entendimento do poder público, do quanto isso é primordial. Né? A gente tem uma dependência da aglomeração. E o que está fazendo as pessoas conseguirem passar suas horas em casa são os filmes, são as lives, são as peças, são os espetáculos gravados ou inéditos, feitos em lives, ou todos os grupos e companhias que estão disponibilizando seu acervo na internet. Isso tem ajudado as pessoas a sobreviverem nesse momento. E é nesse diálogo que a emergência e a sobrevivência da cadeia cultural se faz indispensável para a gente ter futuro quando isso passar. Me exaltei.
Muito obrigado pelas suas falas. É bom a galera saber em que pé que está essa lei Aldir Blanc. E vamos torcer para que as cidades e estados agilizem o máximo possível para a gente conseguir executar no país inteiro essas verbas até 31 de dezembro. Rô, eu quero agradecer você de novo, eu quero ficar disponível para qualquer necessidade que a galera tenha. Se aparecerem questões aí na hora que estiver exibindo o vídeo, a gente está disponível. E acho também legal a gente fazer esse chamado para todo mundo acompanhar o que está acontecendo no seu município, na sua cidade. E aí, assim, eu vou também passar para você, acho que você também tem, mas a gente também pôr disponível aí nesse novo vídeo que a gente está fazendo, as nossas redes sociais do Fórum de Emergência, para as pessoas acompanharem o nosso movimento e chegarem junto nas nossas reuniões e terem as informações que a gente está disponibilizando, que é um trabalho de grupo muito bonito que a gente tem feito. Eu só agradeço, Rô, tem sido um momento de intenso aprendizado. Eu tenho aprendido muito, tem me tirado muito do meu lugar de conforto, né? Tanto a pandemia quanto esse processo coletivo que a gente está construindo. Está me apresentando uma diversidade que muitas delas eu desconhecia, né? O que amplia o modo de olhar para o mundo, né? Então tem um processo muito rico, muito trabalhoso, muito cansativo, mas muito rico e muito bonito que a gente está construindo. E isso, vamos continuar até o fim, para dia 1º de janeiro do ano que vem, tá todo mundo vivo, tendo recebido algum dinheiro e sem devolver nada para o governo federal. Porque isso é um direito nosso que tem que ser preservado e executado. Obrigado, Rô, é isso. Da minha parte, eu estou super feliz. Muito obrigado também, então, Zé. Eu te agradeço. Tchau, e com certeza você está aqui na próxima para a gente falar de como está andando isso depois que forem executados o retorno do governo federal e começar a executar aí cadastro e editais. Até mais, Zé. Tchau. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Zé e dos movimentos que ele falou. Venham participar. Essa verba da lei Aldir Blanc não é do governo, é uma verba nossa, dos impostos que a gente paga todos os anos. O Brasil é um dos 30 países que mais arrecada imposto no mundo e é o último a retornar esse dinheiro para a sociedade. Essa briga é muito digna. Fiquem ligados, continuem seguindo o canal, vão ter mais novidades da Lei Aldir Blanc e de outros conteúdos. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem para chegar a mais pessoas esse conteúdo. E também aqui a gente vai colocar os links oficiais, porque a rede e os cadastros, pelo jeito, tão cheio de fake news. Tchau!